Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um episódio do BioAgroVet. Hoje, praticamente em êxtase, hoje estamos numa produção de leite orgânico. Hoje estamos numa fazenda aqui no município de Serra Negra, que é o sonho do que o BioAgroVet preconiza. Uma fazenda ecologicamente correta, uma fazenda que produz um leite orgânico, uma fazenda que tem uns atrativos de trilhas ecológicas, de produção sem remédios, com homeopatia, com laticínio de produção orgânica em feira de venda artesanal, tudo o que a gente preconiza nas 3 disciplinas que o BioAgroVet está inserido: as ciências biológicas, as ciências agrárias e a medicina veterinária. Então hoje vocês vão conhecer um modelo que pode ser composto em toda a parte do Brasil, levando em consideração a identidade regional de cada setor, mas essa proposta ecológica para uma propriedade rural. Vamos lá? Opa, tudo bom? Como vai, Lobo? Tudo bem? Ricardo, prazer, tudo bom? Tudo bem, como é que E aí, tá? Valdão, firme? E aí, Ricardo, como é que tá? Tudo bom? bem? Tudo na paz? Bem, fizeram boa viagem? Serra Negra, estamos aqui. Prazer em conhecer você, Ricardo. Prazer é todo meu de recebê-los aqui. Muito obrigado de receber. Hoje nós vamos fazer um programa bem bacana, porque eu acho que essa propriedade, essa organização que você tem aqui, tudo no orgânico, no biológico, na ecologia, é tudo que o nosso programa BioAgroVet tenta mostrar para o espectador e para o produtor mesmo. A gente quer tomar essa visita hoje com você como um modelo para mostrar para todo mundo aí que tem interesse em seguir os caminhos que você seguiu. Eu agradeço e espero, né, que os produtores se sensibilizem com esse modelo de produção, porque é um modelo que ele é viável, né? Eu vivo disso, né? A minha propriedade, eu estou aí já há 34 anos trabalhando com isso, e desses 34, 26 anos dentro do orgânico. Então tem uma história aí para a gente conversar hoje. Legal, Ricardo. Muito obrigado mesmo de novo por receber a gente. O pessoal da CAT está aqui junto para reforçar e dar mais um conteúdo técnico mesmo na nossa visita. E assim, eu acho que tem bastante coisa para mostrar aqui na sua propriedade que a gente quer tomar como exemplo. Então eu queria fazer uma coisa bem dinâmica. Você quer já mostrar por onde você quer começar para a gente ir falando? Não, eu acho que a gente podia, né? Acho que é a base do trabalho da produção de leite, no modelo que eu faço, é a gente conhecer as pastagens. Pronto, é o começo, né? Vamos caminhar e a gente vai lá ver as pastagens. Beleza, então vamos lá. Tá bom? Vamos lá? Ricardo, a gente lá na universidade e em muitos lugares que a gente vê, o pessoal trata muito a vaca como uma máquina, né? Um arraçoamento muito forte, ração, concentrado. E eu entendo que a vaca, por ser um animal herbívoro, por ter todo um aparelho gástrico, estomacal, 4 estômagos para fazer a ruminação do capim, o melhor alimento para ela é o capim. E eu vejo com o pessoal da CAT, tenho aprendido muito a respeito disso, que a rotação, antigamente chamava método Voisin, né? Voisin, que é o método de rotacionamento de pastagem irrigada e vários tipos de capim. Queria que você explicasse um pouco, a gente está aqui num lugar de pastoreio de rotação de pastagem, queria que você explicasse um pouquinho para nós dessa rotação. Então, a questão da rotação de pastagem, que é um sistema espetacular, eu acho, que de falar da questão de como o gado deve comer, de como a vaca deve ser tratada e como o ambiente deve ser tratado. Eu acho que é toda uma coisa mais complexa só da gente restringir a questão só da alimentação. Logicamente que a vaca gosta de vir no pasto e querer comer escolher o que ela quer comer. Mas a primeira questão que eu acho que é importante dizer, no pastejo rotacionado a gente pensa que as pastagens são culturas perenes. Acho que isso é fundamental a gente dizer. Então, só para vocês terem noção, essa área que nós estamos aqui é uma área que foi plantado braquiarão há 15 anos atrás e nós começamos a fazer o pastejo rotacionado e hoje, ao invés da gente ter o braquiarão, a gente tem grama, né? Então a gente tem grama estrela aqui, essa daqui é a
aveia, né, porque nós estamos no inverno, então a gente faz sobressemeadura de aveia. A gente faz roçada das pastagens, devolva à pastagem uma quantidade de matéria orgânica. Mas, então, essa questão da planta perene, a outra questão que eu acho fundamental dizer, então no pastejo rotacionado você tem a pressão de pastejo num único dia, que é o nosso caso aqui, as vacas cada dia comem num piquete, e a rotação ela é determinada pelo capim que está naquele local. Quando eu falei da questão de que era um braquiarão e hoje nós temos a grama, né, que é a grama estrela, né, se você falar para alguém isso, e não foi utilizado herbicida, não foi utilizado veneno, não foi nada, isso daqui foi o quê? Fertilidade, manejo, e a grama, se a gente começar a prestar atenção, ela está indo para cima da braquiária e ela está ganhando, então, um capim de qualidade, né, ganhando espaço da braquiária. E depois nós temos uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão sanitária, né, que as pessoas não dão muito entendimento para isso, porque no manejo correto do pastejo rotacionado, você consegue resolver dois grandes problemas do gado de leite, que é a verminose e carrapatos, né? Então a gente, no pastejo rotacionado, você consegue dar um período de descanso, logicamente a gente usa os biológicos também, e isso faz com que você tenha uma quantidade menor de vermes e uma quantidade menor de carrapatos. O rebanho orgânico, você sempre vai ver carrapato, alguma coisa, mas é dentro de um nível que não acontece dano econômico, não acontece dano sanitário para o animal, então você acaba convivendo. Não precisa usar muito veneno, muito insumo, isso numa atividade orgânica nem se fala, né? Não, primeiro que a gente não pode usar nenhum tipo de veneno, a gente não poderia passar um carrapaticida químico, esse tipo de coisa é proibido pela normativa. Sim. Então o que a gente faz é normalmente usar homeopatia, tá? Para também ajudar no controle de carrapato, na resistência dos animais, esse tipo de coisa. Tem homeopatia para controle do carrapato, então você dá homeopatia para a vaca e essa homeopatia, o próprio carrapato é contaminado, né, pela homeopatia, porque na verdade é mais por energia, né? Mas também essa homeopatia vai para o solo através das fezes do animal. E além disso a gente usa os biológicos, principalmente metarrhizium, né? E a gente pulveriza os animais, mas principalmente pulveriza as pastagens. Pulveriza as pastagens também. No meu caso, como eu tenho, as minhas pastagens são todas irrigadas. Você já põe na irrigação? Eu ponho pela irrigação porque facilita muito o nosso trabalho. Ô Ricardo, e outra coisa que eu estava observando, até vi você falando em outras reportagens sua, existe também dentro da rotação o tipo de capim que você está usando para o tipo da fase de vida ou de lactação da vaca. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Então, isso também, tua pergunta é espetacular, porque isso também vem na questão do planejamento da propriedade leiteira. É importante a gente deixar bem claro isso, né? Então, o que a gente costuma fazer? Vamos dizer que eu saísse do zero, né, e fosse montar um projeto, independentemente se é leite orgânico ou leite convencional a pasto, mas fosse a pasto, eu teria a minha sala de ordenha no centro, tá? E o gradiente de qualidade dos capins seriam decrescentes a partir da distância da ordenha. Então, ao redor da ordenha, os capins de melhor qualidade e assim sucessivamente até os de pior qualidade. Por quê? Porque a gente sabe que as vacas no início de lactação, pico de lactação, elas vão precisar de um capim mais nutritivo, não sei o quê. Mas para esse capim também ser mais nutritivo, ele também é muito mais exigente, né? Então você precisa de um manejo melhor, de uma adubação melhor, entendeu? Então, o que a gente faz? Os lotes, o lote 1, vamos dizer, né? Que é o lote que está início de lactação e pico de lactação, esses lotes ficam próximos à sala de ordenha e esse capim é um capim de qualidade superior. Então, a gente normalmente usa as gramas e o capim elefante para esses lotes e depois a gente vai indo para o mombaça e para a braquiária, tá? Então esse seria o gradiente, né? Capim elefante e as gramas, né? Os sínodons, depois
os pânicos e depois as braquiárias, tá? Então, normalmente a gente coloca as vacas de final de lactação nesse capim mais fraco. E em todos esses com rotacionamento? Todos com rotação, tá? Agora, especificamente nessa época, a gente vive uma situação diferente, que é o quê? Como eu tenho irrigação em toda a minha área, eu acabo fazendo a sobressemeadura da aveia, né? Tá? E aí, a aveia, ela é um capim de alta qualidade, tá? Então a gente acaba fazendo uma diferença no manejo, porque o que acontece? Como a gente produz menos capim tropical nessa época e a produção do capim de inverno, que é a aveia, ela não é na mesma proporção que o capim de verão, tropical de verão, eu acabo fazendo silagem de capim, tá? Que nós podemos falar isso daí um pouquinho depois. Eu faço silagem de capim, que eu tenho uma área de dupla aptidão, em que no verão eu faço a silagem e no inverno eu faço a sobressemeadura de aveia, mas os lotes mais fracos eu acabo dando silagem, tá? E aí eu acabo rodando todas as vacas de lactação comendo aveia, porque a aveia é um capim de qualidade superior, tá? Mas isso é nesse momento. Mas se fosse no verão, o que aconteceria? As vacas do lote 1 estariam comendo os capins próximos à sala de ordenha, lote 2 os pânico e o lote 3 as braquiárias. Seria mais ou menos dessa forma. Entendi, bacana. Aquela questão da rotação de pastagem, do animal comendo o capim, produzindo leite sem dependência muito do externo, mas você também usa o arraçoamento energético com milho, com concentrado, e isso você extrai daqui da fazenda também ou não? Não, então olha, essa tua pergunta também é outra que é muito interessante, porque ela também você vai para um caminho de como entender o planejamento de produção. Aqui, se você me permitir, eu queria dizer o seguinte: eu estive há 2, 3 anos atrás, fui conhecer a produção de leite da Nova Zelândia, tá? E eu há uns quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu conheci o projeto da Leitíssimo lá na Bahia, né? Que é o pessoal da Nova Zelândia que veio produzir leite aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque a Nova Zelândia hoje é o maior player de exportação de leite no mundo, sendo que é um país que é do tamanho do Rio Grande do Sul, né? O país todo é do tamanho do Rio Grande do Sul. E eles produzem praticamente o que nós produzimos numa área continental, né? Numa área continental. E aí, o que acontece? O que nós vimos lá? Que é o modelo de produção está baseado no quê? Em conseguir fazer com que você tenha um leite de qualidade. E aí é um negócio muito interessante, só abrir aqui um parênteses, que é o seguinte: isso é comprovado já, comprovado. É que no nosso país a gente não se fala muito disso, mas vacas que comem pasto, o leite tem mais ômega 3, mais ômega 6, mais CLA, que é o ácido linoleico conjugado, né? A qualidade das gorduras do leite são melhores, então você tem um leite de qualidade. Então eles lá, vendo a Nova Zelândia e o pessoal da Nova Zelândia aqui no Brasil, eles fazendo esse manejo de pastagem, então eles têm um leite de qualidade no mercado que todo mundo quer comprar. Tá? Então isso a gente vê lá, eu tive lá e conversei muito com eles, eles dizendo que, olha, eles não querem que a gente... Eles poderiam produzir mais leite se o gado fosse confinado. Só que o mercado consumidor, os grandes compradores de leite, não querem esse leite. Eles querem esse leite a pasto. Mas e daí vem um outro componente que eu acho que é muito importante, e isso eu gostaria de compartilhar com todos os produtores, que a gente está indo para um caminho no Brasil errado, que é o quê? Nós temos que aproveitar. Por que esses caras estão saindo da Nova Zelândia e estão vindo para o Brasil produzir leite? Porque lá é clima temperado. Como é que cresce o capim deles? Cresce pouco. Ah, mas é um capim de qualidade. Realmente, eles têm azevém perene lá, né? Que são os capins dele. Mas o capim tropical, enquanto eles colocam lá 2 vacas e meia por hectare, aqui nós colocamos 10.
entendeu? Sol, sempre água, então assim, essa é a diferença. Então assim, hoje os produtores de leite que manejam as pastagens com qualidade, fazendo pastejo rotacionado e tem eficiência na produção, esse pessoal, nessa crise que nós estamos passando agora do leite, esse pessoal está nadando de braçada. Enquanto que o pessoal que está na dependência de insumos externos, que daí eu quero fechar a tua pergunta com relação a essa questão, que é o seguinte: eu utilizo milho, tá? Basicamente a minha dieta, o arraçoamento do meu rebanho vem com relação a milho. Por quê? Porque eu tenho pastagem de qualidade, proteína alta, eu não tenho dependência de proteína, então eu não preciso de farelo de soja, eu preciso de milho, de energia, tá? Então, assim, eu não consigo produzir todo o meu milho dentro da propriedade, eu acabo comprando milho orgânico de fora, mas quando a gente olha o sistema de produção, o que eu fiz? E olhando o pessoal da Nova Zelândia e o pessoal aqui no Brasil da Nova Zelândia, vacas menores, extremamente ágeis para comer, tá? Animais com reprodução muito boa, longevidade, tá? Que produzem menos leite por lactação do que uma vaca dessas grandes, mas a dependência de arraçoamento é menor. Só que, por exemplo, hoje eu estava até comentando aqui com o meu veterinário, eu tenho novilhas da Nova Zelândia, que a gente vem fazendo esse trabalho de importar sêmen. Importar não, hoje já tenho sêmen aqui da Nova Zelândia no Brasil, eu estou fazendo esse trabalho. E eu tenho novilhas de, no máximo, 480, 500 quilos, primíparas, fechando a primeira lactação com 5.500 litros de leite, né? Em 305 dias. Quer dizer, então assim... E olha só o que aconteceu comigo. Nessa mudança, que ela não vem de agora, ela vem acontecendo já faz ao longo de um tempo, eu saí de uma média do meu rebanho maior por uma média do rebanho menor, então média de produção de leite por vaca. Nós diminuímos 15% a produção de leite pelas nossas vacas, mas a nossa produtividade por área continuou igual. Isso... Então, continuamos a mesma produtividade. Eu tenho mais animais dando leite, logicamente, mais animais em lactação para produzir a mesma quantidade de leite na mesma área. Só que na hora que a gente olha lá na planilhinha, que é a mais importante, que é a planilha econômica, o resultado é mais positivo do que quando tinha uma produção de leite. Uma vaca mais exigente. Isso. Então, entenda que todo esse processo de mudança, de pastejo, de não sei o quê, ele vem também junto com as tecnologias que estão sendo utilizadas e também com a questão da genética do rebanho. A genética, e também podemos falar de coisa da identidade regional, uma coisa que a gente sempre pega bem lá nas nossas conversas, porque às vezes a gente quer trazer uma vaca muito produtora, uma vaca pura, uma holandesa, vamos dizer assim, e que ela não aguenta a mesma coisa que aguenta esse gado que você vem geneticamente selecionando, como você bem disse aí, um gado menor, com agilidade no pastoreio e com uma produção, pode ser um pouco menor, mas mais igualada, né? Diferente de uma máquina produtora que vai depender muito do insumo externo, não é isso? Sim. Uma vida útil mais longa nesse gado mais adaptado, né? Mas, Então, isso é uma questão também interessante. Olha, eu tenho olhado também lá o pessoal, os números da Nova Zelândia, enquanto aqui a gente trabalha com 20%, que tem a ver a questão da longevidade, que a gente trabalha com 20% de reposição do rebanho, lá eles trabalham de 10 a 15, entendeu? Então, se você trabalha com uma reposição de 10 a 15 e o teu rebanho está estabilizado, o que você vai fazer? Você vai vender novilha e vai entrar dinheiro no bolso do produtor, entendeu? Então, isso é uma outra questão também que agrega na questão do resultado econômico da propriedade. Eu queria também deixar bem claro aqui para todo mundo que está nos escutando, deixar muito claro isso, sabe? Acho que é importante. Eu não sou nenhum aficionado por nenhuma raça. isso é importante você falar. Tá? Não sou aficionado por nenhuma raça. Queria deixar bem claro isso para todo mundo que está nos escutando, entendeu? Eu até brinco quando eu vou falar sobre leite, né, e não sei o quê. Viu? Se a vaca for um unicórnio, se ela for um unicórnio, tiver um chifre, tá? Mas ela me der leite durante 305 dias,
tiver persistência leiteira, me der uma cria por ano, o que eu quero mais? Entendeu? E lógico, produção, 5.000, 5.500 litros de leite a pasto, o que eu quero mais? Não preciso querer aquela vaca malhada. Entendeu? Então as pessoas têm um pouco disso. Na realidade, a produção de leite é um negócio, né? Eu vivo disso, né? Então eu construí a minha vida dentro de uma propriedade agrícola e acho que isso é muito importante. E eu comecei do zero, né? Também queria deixar bem claro isso. A minha família não é uma família que vem da produção, né? Acho que até por causa disso eu não tenho alguns vícios, né? Mas o meu negócio dá certo. Você aprendeu trabalhando. Sim. Com a sua formação, claro, né? Mas você aprendeu fazendo as coisas e vendo o que dava mais certo, né? E aí também tem a questão da gestão, né? Tudo isso que nós estamos falando, de planejamento, do que usar, da forma que tem que pensar os pastos, isso é gestão, né? Então assim, eu às vezes recebo produtores aqui dentro da propriedade, Plínio, que é um negócio assim interessante, né? Até hoje no imaginário do produtor existe a questão do preço do leite. E é engraçado, existe aquela história de que o governo deveria, porque daquela época do tabelamento do leite, que o governo deveria ter preços mínimos. Lógico que existem políticas, que nós estamos num momento muito sério da produção, que nós estamos importando leite de fora. Isso não pode acontecer, porque senão você vai matar a cadeia produtiva. Tudo isso eu entendo. Mas não tem que existir, tem que ser lei de mercado interno a gente produzir. Mas daí eu chego para os produtores e pergunto, quanto custa teu leite? Alguns nem sabem. A maioria não sabe. Então, reclama do preço, mas não sabe quanto está custando. E não sabe aonde é que estão os seus gargalos, aonde que estão os seus problemas. Por exemplo, eu, mesmo fazendo leite orgânico, eu hoje estaria dentro do mercado. Entendeu? Eu conseguiria vender leite. Logicamente eu não ia ter praticamente nenhum lucro, mas o meu custo de produção hoje é muito parecido com o preço do leite que está sendo pago pelo convencional. Então, mesmo sendo orgânico, eu conseguiria vender o próprio leite mesmo. Ô, Ricardo, e se no meio da nossa conversa aqui você falou, o meu veterinário, e eu sei que ele está aí, que você me comentou ali agora há pouco. Podemos ir dar uma olhada no trabalho dele? Lógico, olha, é fundamental, vamos dar uma olhada lá, ele está fazendo toque no meu rebanho e a gente até, podemos falar isso, mas rapidamente aqui dizer, hoje a gente faz toda essa parte de controle reprodutivo com imagem, né? Por quê? Para antecipar a questão dos diagnósticos, né? Para saber se o animal está prenhe. Por quê? Porque a questão da reprodução, e acho que é importante dizer para quem também está nos escutando, que é o seguinte, a reprodução é o índice mais importante de uma propriedade leiteira para dizer se o caminho que a gente está seguindo está correto ou está errado. O animal que não está bem nutricionalmente, não está bem no bem-estar animal, não vai te dar uma reprodução legal, né? É isso aí. E legal também, né, Ricardo, que assim, fora a rotação de pastagem, toda essa coisa do capim, toda essa coisa da rotação, da mistura, da mescla do capim, tem a questão do bem-estar nesse piqueteamento, né? Sombra, água fácil, limpa, o coxo, a questão do coxo levantado para não ter empoçamento de esterco, de barro. Queria que você falasse um pouco disso, do bem-estar dos animais dentro dessa rotação. Não, então, olha, isso também é muito importante porque você tem que oferecer isso para o animal. Primeiro é o seguinte, dentro da própria normativa de orgânico, o artigo número 1 da normativa orgânica é bem-estar animal. Então o que nós temos aqui num sistema desse? Sombra, que é fundamental, essa questão do estresse térmico para as vacas é muito complicado, né? Isso cria um problema sério de elas comem menos, tem problema reprodutivo, tudo. Acesso à água muito fácil. E aí, importante dizer para os produtores, Plínio, que é o seguinte, não precisa ter um tanque, classe A, um negócio. O importante é ter muitos pontos de água para que as vacas vão bebendo ao longo dessa questão do pastejo rotacionado. Por que isso? Porque existe aquela dominância, né? Tem aquela vaca que vai parar lá no tanque classe A e não vai deixar as outras beber. Então, se você tem vários pontos de água nessa questão do sistema de pastejo, isso facilita muito. Questão de sombra, né? Então você precisa ter sombra para elas, água.
A questão dos corredores também, que é importante, corredores altos que não formem barro, e a questão do arraçoamento, que a gente acaba fazendo nesses murunduns, que a gente acaba pondo as vacas para comer ali, então não forma barro, né? Então aquele esterco que vai caindo para a lateral, então tá sempre seco, tá? Então assim, eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha um bem-estar animal muito bom. Legal, tem até aquela coisa do lugar para elas se coçarem. Tem... Sim, então esse é o negócio seguinte, né? Tem uns equipamentos, né? Que custam caríssimo, né? E o pessoal usa isso dentro dos freestyle, dos compost e não sei o que, né? Aqui uma corda de sisal e um palanque que você deve gastar mais ou menos uns 20, 25 reais, você faz um coçador para elas. E elas vão no coçador mesmo, elas adoram isso, tá bom? Isso é bem-estar, né? Isso é bem-estar para elas, tá bom? Legal, bacana. Legal também esse sistema, né, Ricardo? O pessoal toca as vacas aqui com bike, né, com bicicleta, não vi barulheira nem nada, não tem cachorro junto, não tem motor, não tem cavalo. Todas são assim na bike? Isso, todo o manejo delas é ou de bicicleta, quando são essas áreas, essas distâncias maiores, desculpa, que eles percorrem, ou se não, sempre a pé. Tá? Isso é fundamental para não estressar os animais. E o bicho já está acostumado, né? Já acostumado. Só de abrir a porteira. As vacas, isso é uma coisa muito importante, né? As vacas, elas são animais que gostam de rotina, né? Sim. Quando você muda a rotina, elas sentem muito isso. Então, essa é a rotina nossa do dia a dia. Muito bom, bacana mesmo. Valeu. Pessoal, agora nós estamos aqui com o Dr. Gustavo, veterinário da propriedade, como a gente falou lá na pastagem. Vamos lá ver o que ele está fazendo. Ele está fazendo aqui uma avaliação das vacas, se estão prenhes, avaliação reprodutiva. Dr. Gustavo, o que você está enxergando aí, o que você está trabalhando aí com esses animais? Na verdade, a gente faz uma avaliação ginecológica, né? Onde um dos objetivos é detectar prenhez, mas também o objetivo maior nosso é detectar problemas que a gente não sabe, né? Por exemplo, alguma infecção uterina, algum problema de ovário que essa vaca possa ter, que esteja impedindo ela de avançar na reprodução. Então, no orgânico, né, assim como no convencional, é muito importante a gente ter um diagnóstico claro do que está acontecendo na fazenda, que isso reflete se a gente tem um problema individual ou se é um problema coletivo, né? Se é um problema que está... é um animal que eu tenho com um problema de cisto ou de anestro que não está dando cio. Ou são muitos animais, né? Isso vai trazer para a gente respostas das ações que a gente deve tomar, sejam elas individuais ou coletivas, né? Principalmente, a gente emprenhar a vaca no orgânico, quase sempre a gente adota ações de manejo, né? A gente não pode fazer uso de fármacos que se usam no sistema convencional, né? Então, a gente tem que focar muito nessas questões de manejo, conforto, né? Bem-estar, alimentação, nutrição. E agora você está usando o ultrassom. Você estava com o braço só na palpação, tátil, e agora você está com a ferramenta do ultrassom. Sim. Essa vaca é uma vaca que foi inseminada, mas ela tem estrutura que ela está ciclando, né? Ela tem corpo lúteo no ovário esquerdo e tudo mais. São dia 10 do 5, Juliano? Então são 36 dias, né, de inseminação. E essa vaca, a única vaca que a gente tocou hoje para confirmar a prenhez que deu vazia. Mesmo com o corpo lúteo aí, não está tendo a gestação? Não, ela está ciclando, mas não emprenhou, né? Então o que a gente faz agora? A gente tem um F2OD, Juliano, e um CL-OE. Né? Um folículo fase 2 no ovário direito, né? Na fase de emergência, já em divergência folicular, e um corpo lúteo no ovário esquerdo. Então essa vaca vai repetir o cio provavelmente. Então a gente coloca um adesivo nela, uma ampola identificadora de cio, para não perder de forma alguma esse próximo cio da vaca, para ajudar a gente na identificação do cio. Como é que é esse adesivo? Ele vai colocar... Quer ver, ó? E aí, doutor Gustavo, esse adesivo, você estava me falando, ele é importado? Isso, a gente traz ele da Nova Zelândia. Quem produz ele lá é uma cooperativa de produtores da Nova Zelândia, que tem uma central de touros também, que é a LIC. Aqui toda a genética do rebanho é 100% LIC, já tem 6 anos.
né? 5% o quê? Desculpa. LIC, que é uma cooperativa da Nova Zelândia. Uma cooperativa de produtores que tem a central de touros. Cerca de 70% das doses de sêmen utilizadas na Nova Zelândia são dessa cooperativa de produtores. Vende lá o sêmen daqui. Vende lá o sêmen, e lá eles fazem outros serviços além de sêmen. Aqui a gente tem sêmen e as ampolas, né? Então essa ampola identificadora de cio, ela tem um líquido aqui dentro, que à medida que outra vaca monta nela, esse líquido vai dispersando aqui até ficar totalmente vermelho a ampola. Então, com o uso da ampola mais o visual da observação de cio, eu dou positivo, a vaca está no cio. Então, às vezes ela dá um cio à noite, né? Chegou de manhã com o adesivo todo vermelho, já não está aceitando monta. Eu vi o adesivo, já posso inseminar. Além de chamar a atenção de toda a equipe que aquela vaca é uma vaca que deve entrar no cio nos próximos dias. Interessante, bacana, não conhecia esse sistema. Sim, a gente usava um que é uma raspadinha com o rabo ela tirava um pouco, então dava uns falsos positivos. Isso aí você deu uma escovada, grudou, Isso. não sai daí. Não sai daqui, sai só quando ela der o cio e eu tirar na hora da inseminação. Bacana, você já está palpando aqui desde cedo, essa é a única que deu vazia até agora? É a única. Bacana. Vai palpar mais? Vai palpar, mas agora são só avaliações ginecológicas. A gente tinha 10 vacas para confirmar a gestação hoje. A gente confirmou de 9, menos essa. Mas que bom que aí aprendemos com relação a esse Sim, adesivo. sim. Mas quando a gente faz uma avaliação ginecológica, muito mais importante do que diagnosticar animais que estão prenhes, são diagnosticar animais que estão vazios ou têm problema. Porque esse diagnóstico vai dar ferramentas para a gente trabalhar daqui para frente, né? Até o próximo mês quando eu volto aqui. O que a gente vai fazer para que esses animais emprenhem? A vaca vazia está tudo certo. Agora a vaca prenha está tudo certo. Agora a vaca que está vazia eu tenho que tomar medidas para que ela emprenhe o mais rápido possível, né? No último ano a gente teve 11,94 meses de intervalo entre parto. Menos de 12 meses, né? Mas é reflexo de todo um trabalho da equipe e a gente está em cima da questão de não perder cio e problemas de infecção uterina que a gente possa ter. Eles sempre relatam, essa vaca veio com o muco mais sujo, veio isso. Então essa junção de todo mundo trabalhando junto aí com informação sólida, a gente consegue ter grande sucesso também no orgânico de reprodução. Isso que eu ia te perguntar, doutor Gustavo, não é só aqui que você dá assistência em outras propriedades que não são orgânicas. Você tem achado um bom resultado nos orgânicos? Sim, tem outras propriedades do orgânico que eu atendo, né? Que também a gente tem bons resultados reprodutivos, né? Iguais aos resultados do convencional, vamos dizer assim. Sim. Só Bons. que no orgânico, como você estava dizendo, não precisa usar, não pode usar fármacos, né? Alguns fármacos, como hormônios, por exemplo, que são usados na reprodução. Que pode ser usado no manejo convencional. Isso. Então você tem uma gama de recursos um pouco menor no orgânico em relação a fármacos. E também restrição ao uso de antibióticos, né? Por exemplo, se eu tenho um caso de infecção uterina, aqui a gente tenta evitar ao máximo a fazer o uso de antibióticos. A gente usa outros fármacos que não são antibióticos, que são liberados o uso. Né, homeopatia, um mucolítico, por exemplo, a gente usa muito o mucolítico para dissolver alguns casos de metrite mais leve. E aí a gente anota os animais que a gente fez e todo ano eu conto os tratamentos que a gente fez para ver se deu certo ou não, além das homeopatias para cisto e anéstro que a gente usa. Então, o uso de adesivo, por exemplo, 70% dos animais que a gente usa adesivo, a gente emprenha depois, na sequência. Que bacana, bom, né? O uso de infusões uterinas com tensoativos sem antibiótico, um pouco mais de 60% a gente teve resultado positivo. O uso com antibiótico daí dá mais de 90%. Mas a gente só vai usar com antibiótico quando falar, não, a gente tem a necessidade de usar com antibiótico. Né? Então a gente acaba usando de forma mais racional. Não que a gente não possa usar, mas a gente tem restrição de uso e a gente quer usar o mínimo possível. Entendi. Agora uma pergunta assim, para eu balizar, eu gosto muito dessa ideia do orgânico, gosto muito dessa ideia do bem-estar animal, e você que trabalha com outras propriedades também do orgânico, você vem percebendo a turma aderindo a esse método orgânico e melhor ainda a pergunta, na parte veterinária mesmo falando, você acha que o rebanho está mais saudável, um rebanho que acompanha melhor, vai mais retilíneo na reprodução, tem mais prenhez? Como que está o índice comparado com o não orgânico? Assim, uma propriedade que trabalha no convencional, faz o trabalho bem feito, também tem excelentes índices. O ponto é que no orgânico eu não tenho o direito de dar aquela erradinha, né? Então eu tenho que todo dia fazer um trabalho bem feito para eu conseguir ter bons resultados, né? Então os produtores do orgânico, o que eu observo é que eles são
muito mais dedicado nessas questões de manejo, conforto e nutrição, né? Não que quem faz convencional não seja, mas é que eles têm por obrigação fazer muito bem feito isso. Eu não tenho nada de índice reprodutivo, né? Nem produtivo, né? Vou ter só problema na propriedade. O manejo tem que estar na ponta do lápis, né? Não tem direito errado. Exato. Muito bom, doutor Gustavo. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você. E bacana. Pegamos uma vaca que não está prenha, que coube toda essa explicação do adesivo, que para mim é novidade, nem conhecia outros métodos de detecção de cio. Então fica aí uma informação importante que também está presente aqui na fazenda de orgânico. Muito legal. Só para registrar, saiu lá da sala de ordenha, vem aqui nos latões, entra no circuito. Isso, é tudo canalizado, né? É tudo canalizado, vai para desnatar quando precisa desnatar, senão ele vem naquele tanque. Aqui vem para esse tanque de equilíbrio. Aqui nós temos pasteurizador. Daqui o leite vai para a iogurteira. Aí nós temos um processo de fazer iogurte e depois fazer envasar ele. E o leite do pasteurizador vai para os tanques para fazer os queijos, tá? Que é o que nós vamos estar fazendo agora aqui. Nós vamos estar filando uma massa de mussarela. Filando uma massa de mussarela. Isso. Aqui, essa aqui então vai começar aqui. Então aqui tem os tanques. Então a gente tem os tanques de queijo, requeijão, tá? Aqui para fazer manteiga. Tá? Faz manteiga. E aqui são as prensas para fazer o queijo Minas Padrão. Minas Padrão. Tá? Então a gente tem uma linha de iogurtes, manteiga com sal e sem sal. Os iogurtes são vários sabores, são 10 sabores de iogurte. Queijo fresco, ricota, requeijão, mussarela e o Minas Padrão. Bacana, vários produtos, todos derivados. O leite mesmo não tem fluido. Não, nós não temos leite. Só os derivados. Só os derivados. Isso tudo, quantos metros quadrados mais ou menos tem o laticínio? Não, o laticínio é um laticínio pequeno, né? Isso. De área de produção mesmo aqui que a gente tem, são essas salas aqui de 4x6, são 2 salas de 4x6, então vão 50 metros quadrados. Mas aí depois você tem as áreas de embalagem, a parte de câmara fria, para poder guardar os produtos. Sim, não é uma coisa gigantesca. Às vezes não. O pessoal fala laticínio e imagina uma coisa gigantesca. Um laticínio pequeno dá para você fazer todos esses produtos que você falou. Esses tanques que a gente tem são tanques de 1000 litros, né? A gente tira 1.500 litros de leite por dia, então a gente consegue manejar facilmente aqui. Isso que você tem. Muito bom, muito bom. E ele vai filar daqui a pouco? Ele vai filar. Vai filar pra gente aqui. Pegar. E aqui no laticínio, lógico, a pessoa mais importante é o mestre queijeiro. Nós estamos aqui com o Estevam, ele está fazendo agora, ele vai filar uma mussarela e vai mostrar um pouco desse processo para nós. Estevam, como é que você faz aqui esse preparo? Essas são lascas de queijo? O que são essas? Sim, a gente faz a massa, né, e deixa ela descansar de um dia para o outro, deixa ela fermentar. Aí no outro dia a gente corta ela em pedaços bem fininhos, coloca água quente nela e vai, né, mexendo ela, soltando ela aos poucos e ela vai dando essa consistência da mussarela. Isso que a gente chama de filar? Isso é a filagem da mussarela. Você vai mexendo ela aí com a água quente, ela vai derretendo, ela vai esticando. E você tem que cada vez esticando mais ela, puxando mais, né, para ela ter uma textura bem lisinha, bem bonita da mussarela mesmo. Já está formando já está começando a dar liga, né? Esticando, ela vai esticando, né? Aí você vai puxando ela, esticando, até ela ficar bem lisinha mesmo.
E ela vai ficar toda homogênea, vai ficar uma massa só isso. Uma massa só. Sim, entendi. Que beleza, hein, Thales? Olha aí. Sempre na água quente. Sempre na água quente. A água quente está uma temperatura ideal, né, por volta aí de 70, 75 graus, para ela poder dar um ponto de filagem bom. E essas lascas que estavam aí antes de derreter, elas são feitas do queijo mussarela, né? É uma fórmula certa para chegar a esse ponto. Sim, a gente usa o leite, né, o fermento, né, e faz uma massa, prensa ela e deixa ela descansar de um dia para o outro. Certo. E essa massa que você faz e corta, ela é a mesma de um queijo Minas padrão, mesmo de um queijo fresco? Não, é uma especial para mussarela. É uma receita especial para fazer essa coisa de esticar, de dar o ponto do filamento, né? Cada queijo tem a sua textura, né? O Minas Frescal tem a sua textura, o padrão tem a sua textura. E a massa da mussarela também tem que ter uma textura diferente para ela. Sim. Né? E se manda muito o fermento, né? A fermentação dela. Ela tem que ser um fermento diferente próprio para ela poder dar esse ponto aqui. Dar esse ponto de dar essa esticadinha, essa. Se você pegar uma massa de Minas padrão e deixar de um dia para o outro, ela não vai dar. Não vai dar essa textura. Não, não vai dar. Sim, entendi. Cada queijo tem uma receita específica. Sim. Bacana. E aqui você trabalha você, a Leia, sua esposa, né? E vocês que fazem todos os derivados que entram aqui no laticínio. Sim. Tanto o iogurte, quanto o queijo Minas padrão, frescal. Todos eles, você como mestre queijeiro tem a expertise de fazer todas essas receitas. Todas as receitas são nossas aqui. Legal, bacana. A gente desenvolveu aqui conforme vai aperfeiçoando. Vai vindo os anos, exigências do consumidor, aí a gente vai se adequando ao que precisa com os queijos nossos. E essa mussarela, que é uma mussarela provinda de um leite orgânico, de um produto orgânico, ele tem alguma diferença de uma mussarela comum ou nessa parte da fabricação da mussarela é tudo igual? Algumas fábricas ainda usam, né, um fermento diferente, né? A gente, por causa do clima nosso, a gente tem que usar um fermento muito bom. Sim. Porque na época do frio aqui é muito frio. Sim. E acaba não fermentando a massa. Entendi. Então a gente tem que usar um fermento bom. Algumas fábricas usam leite, né? Eu já vi isso acontecer, algumas fábricas usam leite não muito bons, leite que já está com uma acidez mais alta e usa pouco fermento. Entendi. A gente, porque é um leite de qualidade boa, de uma acidez baixa, a gente tem que usar um fermento de qualidade também, para acompanhar a massa e dar essa qualidade do orgânico. Porque senão a massa não chega, ela fica uma massa arrepiada, né? Uma massa toda feia e ela não chega no ponto que ela precisa chegar. Aqui a água dela deu uma esfriada, eu vou colocar uma nova água quente. Uma água quente de novo. Já está dando até o cheirinho gostoso da mussarela aqui. Depois que você filamentar ela aí tudo, ela já está pronta para ser embalada e consumida. Não. Ainda tem um processo. Ainda vai para a forma. Sim. Aí descansa de hoje para amanhã. Sim. Novamente. Aí a gente coloca ela na salga. Coloca na onde? Na salga. Na salga, certo. Para fazer a salmoura. Aqui ela está sem sal. Aqui ela está sem sal. Porque o próprio sal atrapalha a fermentação. É verdade. Aqui ela está na química do queijo mesmo, né? Na química só do leite. Leite, fermento e o coalho. Sim. Olha, ela já está encorpando já, hein? Agora ela já está formando a forma da mussarela mesmo. Olha lá. Espetáculo, hein? É isso aí, vai virar uma mussarela que vai chegar na mesa do consumidor de várias formas, no sanduíche, no misto quente, na pizza e da forma que você quiser consumir a mussarela. A mussarela é muito bom, né? É um produto, olha aí, bem manufaturado, uma coisa bem artesanal mesmo, né? E ela tem uma diversidade grande, né?
Sim, né? Você pode usar para muitas receitas, né? Sim, a mussarela é um Cabe em agregado, tudo, né? vai em tudo, né? Ela agrega em muitas receitas. Enquanto você vai esticando ela aí, vamos dar uma olhada na câmera fria, ver os outros produtos que eles produzem aqui. Aí, pessoal, agora o Ricardo vai mostrar tudo que ele produz aqui. Então, começa aí, Ricardo. Não, então nós temos uma linha de iogurtes, né? Na realidade são 10 sabores, natural, mel, morango, pêssego e ameixa, na versão integral e na versão light. Então, por exemplo, esse aqui é um iogurte natural e esse daqui é um iogurte de morango, né? Iogurte de morango. Aí, então tem os outros sabores e a gente tem a garrafa grande e a gente tem Garrafa menor. a garrafa menor, né? Então esses são os produtos que a gente faz. Lembrando, né, que os nossos produtos são orgânicos, né? E a gente tem o selo de orgânico aqui, que é um selo muito importante, né? Então que mostra que os produtos são orgânicos. Aí depois, além dos produtos dos iogurtes, nós temos uma linha de queijos, né? Então a gente tem, aqui já está tudo produto pronto para ser vendido. Então nós temos Minas Padrão, nós temos a mussarela que a gente está vendo filar, né? Esse aqui é aquele que estava curando na outra sala. Esse é o que estava curando lá na outra sala, que é o Minas Padrão. Essa é aquela que ele está Tá fazendo a filagem. Filagem dela lá Isso. fora, lá no setor da Então filagem. ele está fazendo isso daqui. A manteiga. Aí depois nós temos manteiga com sal, manteiga sem sal, também são os nossos produtos, né? Ó, as manteigas, tá? Então a gente tem esses dois tipos de manteiga. Por quê? Isso é uma questão interessante também dizer, porque como são vacas manejadas a pasto, uma raça específica para a produção de leite, nós temos bastante teor de gordura no nosso leite. Então a manteiga Então, sai deliciosa. a gente acaba usando uma boa parte dessa gordura para fazer manteiga, tá? E depois nós temos queijo fresco e ricota, né? Que também a gente tem, né? Que é o queijo fresco e ricota, que são os produtos que a gente faz, tá? E depois disso daqui, nós temos o requeijão. Então essa é a nossa linha de produtos que a gente faz. Esse requeijão? Um requeijão cremoso. Nossa, que delícia. Esse é o requeijão, só tem esse modelo, não tem aquele... De corte, não. Sim. Muito bom, hein? Também com selo orgânico. Tudo. Muito bom, hein? Tá? Então essa é a nossa câmara fria de produto acabado. Então os nossos produtos daqui vai para venda. Daqui vai para venda. Basicamente a gente vende em São Paulo, capital, né? E a gente faz muita venda direta. Então a gente faz venda nas feiras orgânicas em São Paulo, grupos de consumo, lojas especializadas em orgânico, né? Então é basicamente isso. E então, aí você mesmo que carrega aqui na fazenda e você que mesmo leva, chega lá, você distribui para logística terceirizada. Isso, a gente daqui vai para São Paulo 2 vezes por semana, toda segunda e quinta. E lá em São Paulo eu tenho um parceiro que faz a logística dentro da cidade de São Paulo. Só que o produto já saiu daqui vendido, já certinho para todos. Com o destino certo. Tá? Muito bom. E isso, né, acho que é importante dizer que na realidade a gente tem a distância nossa entre o consumidor é muito pequena. Assim, na feira é a gente já direto com o consumidor, né? Sim. Então já é direto, então não existe outra etapa. E no máximo que acontece é quando a gente tem uma pessoa no meio do caminho, que seria um lojista parceiro que trabalha com o nosso produto. E tem também os grupos de consumo, que também é como se fosse nas feiras. É a gente já direto com eles. O orgânico tem isso, né? Essa proximidade com o produtor, né? Isso. Muito bom. Vamos lá ver se está filando. Vamos lá. Vamos lá. Aí depois ele vai cortar, né, em pequenos pedaços. Daí você vai ver ele fazendo isso. E isso depois ele vai colocar na forminha. Na forminha que está ali. Isso. Já. Aí, pessoal, agora ele vai fazer então uns pedacinhos, vai acertar os pedacinhos e vai informar para ficar já pronta naquele modelo quadradinho dentro das forminhas para depois vir a embalagem. Pronto, depois que ele filou toda a massa na mussarela, ele faz esse approach com a mão mesmo, bem manual mesmo, para ela ser colocada na forminha e ficar naquele modelo que depois vai para a embalagem quadradinho, retangular, para venda, para embalagem.
Olha que bacana para vocês verem. Põe ali certinho na forminha e depois acomoda ela lá. Ricardo, para a gente completar, no fim, o fruto está aqui, né, de toda a produção. Tem o leite, tem a produção do produto, mas tem a bezerrada, que é tão importante, que serão as novas vacas que vão continuar essa produção tua. E pelo que eu entendi e gostei demais, o sistema orgânico preza muito pelo bem-estar animal. E uma coisa que a gente acaba vendo em demais retiros é que o bezerro quase não tem um contato com a mãe. Queria que você explicasse como que é no orgânico. Ele fica um pouco com a mãe, depois que ele vem para esse sistema aqui é um sistema argentino. Isso. Então eu queria que você falasse, o bezerro nasce, fica um pouco com a mãe, mama o colostro, e depois de quanto tempo ele vem para cá? Normalmente a gente deixa o bezerro acompanhando a mãe, tanto o bezerro ou bezerra, durante uma semana. Tá? Então fica uma semana eles juntos, até para poder ter toda essa interação do bezerro, tudo. E depois dessa semana, que ele já tomou todo o colostro, já se fortaleceu, tudo, a gente coloca aqui, é um período curto que ele fica aqui, não é longo. Normalmente a gente deixa no máximo uns 45 dias aqui, 50 dias, em que esse sistema argentino foi desenvolvido. Então nós temos esse sombrite no sentido norte-sul, e aí nós temos o leste-oeste, né? Então você sempre tem área de sombra e tem sol, e o sol sempre passando por onde o bezerro está. Então o sol é um grande desinfetante, né? Então a gente tem isso daí. Nesse período que as meninas nossas estão aqui, né? Eu costumo falar que são as meninas, elas já começam a ter contato com ração, tomam leite normalmente de 2 a 3 litros, aí vai depender um pouco da bezerra, de 2 a 3 litros por mamada, né? E aí no balde? A gente usa no balde, né? Mas com bico, né? Com bico. E aí elas passam esse período aqui. Isso é uma coisa só para falar para vocês, a gente tinha os outros modelos de casinha, de modelo de comunitário, modelo, né, de animais dentro de um galpão, tudo. Tinha uma mortalidade muito alta das nossas bezerras, tá? Quando a gente montou esse sistema a céu aberto, dando esse conforto para eles, com sombra, tudo, né? A nossa mortalidade de bezerras foi muito baixa. Nós temos um número que foi, em 3 anos, perdemos 2 animais só, entendeu? Então, e o fato deles também mamarem por completo na teta mesmo o colostro faz todo mundo diferença. Lógico, isso é saúde, né? E a gente às vezes vê, por exemplo, uma bezerra que não teve a colostragem correta, né? Aí aparece lá na frente com 6, 7, 8 meses, aparece um problemão, né? Tá? Então assim, esse momento é um momento muito especial para elas. E aqui você usa de nômade? Faz aqui por um tempo, sai daqui e monta em outro lugar, ou é sempre aqui? Não, na realidade você vai ver que nós temos 3 conjuntos, tá? E eles foram desenvolvidos de que forma? Esse é o número de partos que a gente tem durante 60, 90 dias, e eu vou usar sempre 2, tá? E aí o que acontece? Normalmente vem da parte de cima para a parte de baixo, e aí depois, quando termina esse último aqui, o de cima está livre. Se você olhar lá, está livre, né? Então agora o que vai acontecer? Nós vamos começar a colocar animais só na parte de cima conforme foram nascendo, e a parte de baixo fica num vazio sanitário. Então esse é o número que a gente fez, porque normalmente, né, a gente tem aí por volta de 8 a 10 partos por mês dentro da propriedade. Esse daí é o planejamento. E aí nós temos 16 aqui para rodar em 2, 24 ao todo. Então a gente está sempre com 16 usando e um descansando. Perfeito. E agora lá na outra ponta, aqui nós estamos com a bezerrada, lá na outra ponta, o que você faz com as tuas vacas que aposentam? Ah, muito legal você perguntar isso, né? Isso tem muito mais a ver com uma questão da minha mudança como pessoa, da minha mudança como produtor,
de entender, né, esse sistema todo que é o sistema orgânico, de entender que não é só produzir, é oferecer para os animais uma vida digna, né? E eu tenho às vezes animais, já tive muitos casos aqui de animais com 12 anos, né? 10 crias, uma vaca. Eu não acho justo e não acho correto eu pegar um animal desse que ofereceu toda a sua vida produtiva para a gente, né? Eu pegar um animal desse e depois, quando ele está na velhice, eu mandar para um charque, mandar para fazer salsicha de terceira categoria, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um pasto reservado para esses animais que não entram mais no processo de produção e reprodução, porque já estão velhos, e esses animais vão viver aqui até morrerem. Eles tá? descansam o resto da aposentadoria. Isso. E aí a gente tem um cemitério, vamos dizer, não nos moldes do ser humano, né? Sim. Mas que esses animais ficam ali e depois são enterrados ali e ficam aqui dentro da propriedade. Isso aqui eu quero te dar um aperto de mão. Obrigado, Isso cara. é muito bom. De tudo que eu vi aqui, esse é um dos pontos muito bacana da sua parte. E com relação aos machinhos, eles, como você tem um gado mais surtido, não é uma raça tão... é uma raça de aptidão leiteira, que é o que preza, o macho também tem o seu valor, né? Não é aquele descarte, como fazem no gado holandês, que o macho não tem valor nenhum e tal. Você tem até um valor no machinho, não tem? Não, então, o que a gente tem feito com os machos aqui é o seguinte, a normativa fala que a gente só pode descartar o animal após o desmame, tá? Então, o que eu faço aqui? Na realidade, eu acabo vendendo os machos para alguém que vai criar ele, normalmente eles até têm propriedades orgânicas que vão, para depois fazer o abate deles lá na frente. Mas não é uma atividade nossa fazer a engorda deles sim. aqui, porque na realidade nós nos especializamos na parte de produção de leite, Sim. tá? Mas eles, depois que são desmamados, a gente segue com eles para essas outras propriedades, para um parceiro que vai poder criar esses machinhos e depois vai engordar e vai vender. Perfeito, que bacana, muito bom. Queria agora, para finalizar, a gente ver se faz uma mesa redonda, o pessoal da CAT veio junto, trocar uma ideia e fechar o nosso programa de hoje, que foi muito bom, a gente aprendeu bastante coisa aqui e é uma tendência de mercado, eu enxergo assim, uma tendência de mercado, essa coisa do orgânico, essa coisa do bem-estar animal. A gente, fora das câmeras, estava conversando, o público quer cada vez mais saber que o animal está sendo bem tratado, não importa tanto raça, não importa tanto o modelo, mas o animal tem que estar sendo bem tratado. E eu acho que isso eu enxerguei com bons olhos aqui. Então eu queria dar uma sentada com você ali e finalizar o nosso programa, que para mim foi muito elucidativo e muito bacana. Podemos fazer isso aí? Não, lógico, e eu vou aprender mais um pouco, né? Porque o pessoal da CAT aqui tem muito para ensinar para a gente. As trocas são sempre muito bem-vindas, né? Exatamente. Então vamos lá? Vamos lá! Aqui estamos chegando no final desse programa muito bom. Estamos aqui terminando mais um programa BioAgroVet, um programa que integra as ciências biológicas, as ciências agrárias e a medicina veterinária. Hoje, maravilhosamente, numa propriedade, fazenda Nata da Serra, vou chamar você de um amigo porque as nossas ideias se batem. Você é um cara que é o exemplo de tudo aquilo que a gente preconiza dentro da universidade, na roda de amizades, uma fazenda ecologicamente correta, uma produção orgânica, um amor aos animais, o bem-estar animal e rodeado também aqui dos nossos colegas da CAT, né, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria do Estado de Governo, com o Lobo da CAT de Santo Antônio do Jardim, do Ricardo da CAT de Águas da Prata e do Valdo da CAT de São João da Boa Vista. Todos têm me ajudado muito a realizar esse programa com maestria, todos têm me ajudado muito em trazer em propriedades que têm as ferramentas que eles preconizam e toda essa gama de oportunidades que tem para o produtor crescer na propriedade com produtividade, crescer com bem-estar e crescer com ferramentas que possibilitam o produtor fazer uma produção
que seja menos dependente possível do externo, que seja autossuficiente. E hoje a gente encerra esse programa nessa fazenda com muita alegria de ter podido conhecer o Ricardo e mostrar para vocês dentro do programa tudo o que se faz nessa fazenda aqui, no sentido de produzir um alimento que chega à mesa do consumidor, um alimento de qualidade diferenciado. Então eu queria finalizar com vocês uma palavra final de cada um. Vou começar pelo próprio Ricardo. Uma coisa que durante nossas gravações a gente acabou falando assim, pincelado, mas não tão profundamente. Queria que você fechasse o programa, Ricardo, mostrando essa parte da ecologia da sua fazenda. Eu sinto em você um camarada que se despertou da natureza. Eu costumo falar isso nos programas que a gente faz, para os meus alunos, para a roda de amizade que a gente tem, que a gente lá atrás, nas décadas passadas, distanciou o homem da natureza com o êxodo rural e trouxe o homem para a cidade. E o homem perdeu o contato com a natureza. E eu sinto em você um cara que já é de natureza mesmo, já é na natureza, comprou a propriedade aqui e se integrou cada vez mais. E eu tenho certeza que você teve momentos de start na sua vida que a natureza te trouxe a resposta para muita coisa, como pessoa e como trato dos animais, para você produzir isso que você produziu aqui. Não é qualquer pessoa que enxerga uma produção do agronegócio com essa visão de bem-estar animal, de chegar a um produto orgânico, de chegar a um produto que a gente sabe que é feito com amor, com carinho, sem trabalho de escravo, sem trabalho de ordem, uma coisa harmônica. A gente vê seus funcionários aqui trabalhando com alegria, com desenvoltura. O trato com os funcionários é um trato bacana. E eu queria que você fechasse essa nossa conversa dessa forma, mostrando o que você tem de ferramenta ecológica. Eu sei que aqui você tem as suas reservas, eu sei que você incrementou as suas áreas de APP, eu sei que você cuida da sua reserva legal e que usa dela ainda para trazer uma educação ambiental para as escolas e para as visitas de outros produtores mesmo. Então eu queria que você finalizasse contando um pouco do que tem de ecologia aqui e falasse um pouco para a gente dessa parte de natureza que aconteceu na sua vida. Não, primeiro, obrigado, né? A gente não é tudo isso, né? Nós estamos ainda num processo, um caminho. Acho que isso é importante dizer. O aprendizado nunca acaba. Mas assim, é um trabalho que foi feito e realmente houve um momento, um start que eu me redescobri, que foi quando eu entrei na agricultura orgânica. E por que esse foi um start? Porque a própria agricultura orgânica, ela preconiza trabalhar junto com a natureza. E a gente preconiza imitar os modelos que a natureza já tem, que foram desenvolvidos por milhares, milhões de anos, sei lá quanto tempo. Né? Então, por que essa planta está aqui? Por que não é uma outra planta? Por que a gente tem esse tipo de diversidade? Por que a gente tem esse tipo de fauna na nossa região? Então, foi isso que eu tentei aprender. E quando eu comecei a ver tudo isso, eu percebi que tudo está conectado. Né? Então, quando você fala, né, que realmente isso, eu costumo dizer da seguinte forma, né? As pessoas na cidade se desconectaram do campo. Né? Então, eu recebo escolas aqui dentro da propriedade e, por sinal, eu recebo muitas escolas da Grande São Paulo e, às vezes, eu fico um pouco impressionado negativamente de ver como as crianças hoje não têm o conhecimento simples do que é uma galinha, tem aquela brincadeira de que o leite vem na caixinha. Então, acho que tem um pouco disso. E o que a gente percebeu ao longo desse tempo, que tem a ver com essa questão toda da ecologia, a própria ecologia da paisagem nossa, né, da forma como ela foi construída, isso tem tudo a ver também com os resultados produtivos que a gente tem dentro da propriedade. Então, normalmente o produtor acha que uma área de reserva, uma área de preservação permanente, uma área de mata ciliar, está tirando a área de produção dele. E ele esquece que, na realidade, são nessas áreas que é onde você tem
insetos benéficos que vão estar se multiplicando, que vão poder estar ajudando no controle biológico das tuas plantações, das tuas pastagens. Por exemplo, hoje vocês fizeram imagens aqui dentro da propriedade, a quantidade de aves que a gente tem dentro da propriedade. Isso é uma coisa que para mim foi muito impactante quando eu saí do convencional e entrei no orgânico. Esse foi a primeira grande mudança, né? Pô, essas aves têm um papel fundamental no controle de insetos, de pragas, as garças carrapateiras comendo carrapato, controlando o carrapato, deixando o carrapato para os nossos animais. E então, Plínio, e para todos, né, essa questão, as pessoas, por exemplo, eu tenho um produtor que vem aqui dentro da propriedade e me pergunta, pô, você usa homeopatia, você usa aquilo, qual que é o tamanho disso dentro dos controles que você consegue? Não sei. Eu só sei que quando eu deixo de fazer alguma parte disso, eu tenho um desequilíbrio. E acho que isso é fundamental. Então, aí, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou usando todo esse sistema produtivo para poder fazer educação ambiental, trazer pessoas para conhecerem, né? A gente gosta muito de receber produtores, eu gosto muito de receber esse tipo de programa dentro da propriedade, porque a gente pode falar tecnicamente sobre aquilo que a gente está fazendo. E a propriedade hoje ela é um exemplo, né? Ela realmente é um exemplo. Então, hoje, de toda a área da propriedade, nós temos 40% da propriedade entre reserva legal, mata ciliar e área de proteção permanente, né? Então, a legislação pede 20%, nós temos o dobro disso. E eu consigo ser eficiente, consigo produzir e consigo né, perpetuar um trabalho que você falou de gente, né, dos meus funcionários. Hoje nós estamos já com a segunda geração, os filhos dos funcionários trabalhando dentro da propriedade. Então eu acho que isso é uma coisa que tem, é um trabalho perene, né, que eu acho que é isso que é importante. É uma harmonia, né? Sim. Muito bom, muito bom. E a gente conversando em outros programas, inclusive com o pessoal da CAT, o Ricardo, você que é muito ligado nessa questão do laticínio, muito ligado nessa questão da legislação, da inspeção, eu lembro que a gente conversando num outro programa lá, eu falei, não daria para um produtor ter um laticínio pequeno, uma coisa tipo uma queijaria? Eu lembro que você falou, não, queijaria não existe, tem que ser um laticínio pequeno, mas é um laticínio. E a gente visitou aqui o laticínio dele, né, do Ricardo, da Nata da Serra aqui. É um laticínio pequeno e muito eficiente, né? O laticínio dele, dá pra ver que isso é uma característica do Ricardo, pela fazenda, não só pelo que a gente viu no laticínio, mas pela fazenda como um todo. A gente percebe que o Ricardo é um cara que ele cresceu apanhando, ele contou todas as dificuldades que ele teve para conseguir chegar onde ele chegou, teve dificuldade, aprendeu a crescer com a dificuldade e você vê que ele tem carinho ainda pelo que ele faz. Apesar das dificuldades, ele conseguiu chegar aonde ele chegou com muito carinho. Você vê a limpeza, a organização da propriedade e do laticínio. Ele tem um laticínio artesanal, é um laticínio pequeno, é um laticínio simples, mas você entrou lá dentro, você vê a organização que é o laticínio, você vê a limpeza que é aquele laticínio, você vê o carinho que ele tem na produção. Eu estava vendo o rótulo do produto dele. Não tem conservante, é no máximo 5 ingredientes, 4 ou 5 ingredientes que tem no iogurte. Totalmente geralmente natural. Você pega esse produto industrializado, é uma lista de ingredientes que a maior parte é aditivo. Então você vê que é um produto de qualidade, ele conseguiu agregar valor nessa questão do orgânico, achou o público dele, está conseguindo satisfazer a vontade, a demanda que esse público tinha, que é uma demanda que o orgânico ele não é... É difícil achar, você não acha tantas propriedades orgânicas assim. Eu acho, inclusive, essa propriedade deveria ser considerada um modelo para produtor, não só pela parte do orgânico, mas também pela parte do cuidado que ele tem. Do bem-estar, né? Do bem-estar com os animais, da saúde dos animais, a tranquilidade, o pessoal tocando esses animais de bicicleta. Sim, sim. Você não escuta nem ruído de nada aqui. Isso aqui é sensacional e teve dificuldade. Ele mesmo falou que teve um monte de dificuldade, demorou para ele chegar onde ele chegou, e chegou aqui e volta a falar com carinho. A gente vê. Ele não precisa falar nada pra gente, a gente vê. Sim. Pela estrutura que ele tem aqui. E agregou valor com esses produtos que ele está tendo, consegue fazer uma vazão de todos os produtos, falou que tem até demanda maior além do que ele consegue produzir. Isso, cara, é simplesmente reconhecimento pelo esforço que você teve, pelo cuidado que você tem e pela
pela estrutura que você conseguiu gerar aqui, criar aqui, eu acho que é justo. O que você está conseguindo aqui é reconhecimento, tá de parabéns. Fiquei impressionado com o laticínio, é a parte que eu gosto, que é a parte do laticínio. Adorei seu laticínio, pequenininho, simples, mas muito, muito organizado, muito higiênico. Cara, tomara que você tenha sucesso, que você cresça mais ainda, você merece. Parabéns. E você vê, é o que ele falou, né, Ricardo? O que o Ricardo falou, né, Ricardo? A gente aprende trabalhando e apanhando a gente cresce. É mais ou menos essa a sua história e a história de todo mundo que cresce, né? Não tem crescimento fácil, né? Se tem crescimento fácil, desconfia, porque alguma coisa tem, né? E essa é a sua história que a gente percebe aqui. E com relação a esse engrandecimento que teve a nossa visita hoje com o pessoal da CAT, eu vejo, Valdo, que tem muito do que você está implantando lá na nossa região. Essa questão do pastejo rotacionado irrigado, essa coisa do gado adaptado ao que o produtor precisa, não precisa ser a vaca X ou Y, pode ser um gado adaptado à produtividade a pasto. Tudo que a gente viu hoje aqui na propriedade Nata da Serra com o Ricardo, eu vejo que você pontualmente está implantando lá ao nosso redor em São João da Boa Vista, não é verdade? O Ricardo demonstrou para a gente aqui, até ele ressaltou na conversa com a gente, que independente de ser um sistema orgânico, um sistema de produção orgânico ou convencional, o segredo da atividade está na produção a pasto. Tá? Você dá ao animal um conforto, um alimento de alta qualidade, com baixo custo, farto, para baixar o custo de produção e dar viabilidade no produto, seja com valor agregado no laticínio, seja a venda do próprio leite para um laticínio que vai processar esse produto. O Ricardo também nos falou que passou por um processo de, lá atrás, quando eles produziam um sistema convencional, um sistema sem ser orgânico, e ele teve a oportunidade de conhecer o pessoal do Balde Cheio, que implantou, ajudou ele a implantar o sistema de pasto rotacionado. A irrigação hoje uma ferramenta fundamental no sistema de produção, principalmente devido aos problemas climáticos que a gente tem tido. A gente não tem mais uma estabilidade do clima, então a irrigação ajuda a neutralizar e garantir o sistema de produção. E a Embrapa passou aqui com o Arthur Chinelato, com o André Novo, e ajudou ele a construir esse modelo que é um dos nossos grandes difusores dessa tecnologia. E a CAT, ela oferece isso para os produtores no estado inteiro, através do que a gente chama CAT Leite, que é a mesma nascido de dentro do Balde Cheio. Então, essa tecnologia que vocês viram aqui hoje está à disposição de vocês em cada casa da agricultura. Dentro do seu município, procura lá, que a CAT tem como levar essa informação técnica para vocês. Muito bom, porque, como você bem disse, quando você comprou aqui, né, Ricardo, você começou no modelo tradicional, né? Sim. E aí que você foi percebendo e foi buscando quando você veio ao encontro da CAT, das ferramentas que o Estado oferece, e pôde desfrutar dessa ferramenta que o Estado oferece para a melhoria da sua propriedade. E hoje tem até uma via dupla agora, né? A própria CAT indica produtores para vir aqui, como nós mesmos estamos fazendo aqui hoje, vir assistir e presenciar uma ferramenta que deu certo, que você aplicou. Claro, como o Ricardo falou, a gente sabe, nunca é fácil, você apanhou bastante, mas deu resultado e o resultado está aí. E aí, outra coisa que eu observei bacana aqui, e que vem ao encontro muito do que a gente sempre fala e sempre busca, é que a questão da identidade regional, o que nós somos, vocação. Aqui nós estamos no município de Serra Negra, aqui também é montanhoso, como a nossa região lá também é montanhosa. Quer dizer, a pecuária leiteira, ela veste bem nesse tipo de geografia, né? Nós não temos tanta opção para agriculturas de tabuleiro, de plantação de grãos, porque a nossa geografia é diferente. Então a gente precisa também de um gado que se adapta bem a essa geografia, tanto na questão genética quanto na questão de adaptabilidade. E aí, Zé Ricardo, você estava falando do negócio da novilha, né? De como produzir uma novilha. Como é que é essa história da novilha que você estava falando? Secretaria, a gente tenta trabalhar a favor do produtor, e como nós tivemos aqui hoje, aprendemos muito com o produtor. É uma via de mão dupla totalmente, né? E a gente vai tentando desenvolver ferramentas
para auxiliar no dia a dia dele. E o que a gente fez agora, depois até vou mostrar para o Ricardo, é uma planilha simples, muito simples, de custo de produção de uma novilha, né? Da sua novilha. Cada produtor vai colocar o seu custo, não é uma receita de bolo, falar, mais ou menos fica X ou Y. Não, a minha novilha fica em tanto. É para eu vender? É para eu comprar? Não, é para você saber uma ferramenta para você tomar uma decisão embasada em números mesmo. Não, eu acho que vale tanto, eu acho que vale aquilo, né? E é isso, a gente tenta trabalhar, quando o produtor nos procura, a gente tenta trabalhar em conjunto, porque a gente aprende muito hoje aqui. Assim, eu escutei, eu acho que o Ricardo falou umas 5 vezes, planejamento. Essa é uma palavra chave, porque você extrair leite da vaca é uma coisa, você ser um produtor é muito diferente. Você tem que ter um planejamento e a longo prazo, tem aquela parte que você consegue trabalhar, tem aquela outra parte que você não consegue trabalhar, que são as ameaças de fora, mas o Ricardo aqui está de parabéns, propriedade não tem um senão. É engraçado esse negócio que você falou, é muito importante. A gente comentou aqui durante nossa visita e já em outras conversas com outros atores aí do sistema da cadeia leiteira, que assim, o proprietário às vezes costuma reclamar muito, o leite não dá, o preço do leite está difícil, mas aí você vai checar o que ele tem de planejamento. Às vezes ele tem... Outro dia eu estava pesquisando, a grande maioria ainda dos produtores tem a velha e boa caderneta apenas. Não tem um sistema, não tem um software, não tem uma planilha e queixa que está ruim, mas não tem isso em números para ele ver, comparar. Então acho que isso que você está falando é mais ou menos isso, né, Ricardo? O planejamento, o planilhamento, na ponta do lápis, como dizia antigamente, né? O programa fala isso. Você não consegue medir o que você não tem ali de número. Se você não tiver anotado, você não consegue saber se você está, para que lado você está indo, né? Então, pode ser numa caderneta? Pode. Né? Pode ser num software? Pode. Mas o importante é você ter o número para você conseguir tomar a decisão. Para você ter a sua mensuração, né? E, Valdo, sabe uma coisa que eu estou percebendo? Nós estamos aí já nessa empreita de falar sobre o leite faz tempo. E cada vez eu estou enxergando mais o seguinte, a gente fala, precisa fazer um projeto de revitalização do setor leiteiro, precisamos de uma ajuda do governo, precisamos sim, nós tomamos muita pancada, né, Ricardo, agora nesses últimos tempos com essa exportação, com essa importação de leite, isso aí derrubou muita gente e tal, mas eu vejo que, como diz o caboclo, na boca pequena, devagarinho, você pega teu carrinho, vai lá na CAT, procura uma assistência, pega as ferramentas, começa a implantar. Está aqui, as ferramentas estão aqui. Basta você ter força de vontade, basta você ter perseverança, basta você não ter aquela ganância de querer produzir só quando a vaca está boa de leite, no período seco você agora não está dando nada, se planejar para as estações do ano, se planejar para ter uma produção equiparada e constante. E eu vejo que eu quero muito, eu torço por isso, de a gente ter um planejamento que venha da esfera federal, que venha da esfera estadual, um gás para as CATs, para chegar, recursos para chegar, mas eu estou entendendo, Valdo, que na verdade já tem tudo isso, né? Já tem todo esse assistencialismo. Basta uma sincronia e uma vontade de imantar o produtor com a assistência, não é verdade? Eu enxergo muito claramente que as ferramentas estão à disposição. O produtor precisa se apropriar delas, buscar ajuda junto à assistência técnica na CAT, aonde for. E é fato que se o produtor não tem a ajuda de uma assistência técnica externa, de alguém que ajude a olhar a propriedade de um outro foco, às vezes ele está tão enterrado na atividade produtiva dele que ele não consegue ver o óbvio. E ele precisa dessa ajuda externa para ajudar a construir esse planejamento que o Lobo falou. E a gente tem tido exemplos muito bons que a atividade leiteira para uma pequena propriedade, para um sistema familiar é altamente rentável.
basta o produtor querer arregaçar a manga e buscar ajuda. O fato é o seguinte, a assistência técnica não executa nada na propriedade. A gente vem, orienta, se o produtor não vestir a camisa e não pôr em prática o que foi orientado, ele não vai mudar de situação. Então isso que tem que estar muito claro, o produtor precisa procurar, acreditar no apoio que ele está buscando e pôr em prática. E o resultado é a consequência do trabalho. E a persistência, né? Insistir, continuar, porque não é fácil. A atividade agropecuária, não vamos falar nem agronegócio, vamos falar agropecuária, ela é dura, né, Ricardo? Ela não é simples. Você tem intempéries, você tem problemas da natureza mesmo, que você não consegue cercar tudo, né? Às vezes existem algumas falta de chuva, excesso de... A gente estava conversando durante a visita, você sofreu como nunca tinha sofrido com o vigor da tua aveia, porque esquentou demais esse ano. Então tem tudo isso, né? Tem coisas até que, mesmo planilhando, a agropecuária ela está sujeita a muitos intempéries, então tem que estar preparado para tudo. Bom, eu fico muito feliz, agradecido desse programa, um programa especial para mim, fico bastante contente. Eu acho que a gente precisa encerrar ele, senão a gente fica aqui por um bom tempo conversando. Não, quero que você finalize, Ricardo. Você vai finalizar o nosso programa com tudo o que você quer falar, porque você é o cara. O que eu gostaria de dizer, principalmente, acho que é fundamental com a fala do Valdo aqui, é o seguinte, eu bati na porta da assistência técnica, tá? Eu fui lá, eu fiz isso. Eu estava prestes a abandonar meu negócio e eu falei, eu não consigo fazer, e olha, eu sou agrônomo de formação, mas uma coisa é ser agrônomo de formação, outra coisa é ser dono de propriedade agrícola, né? E ainda com a verticalização de ter um laticínio. E eu estava conversando com o Ricardo hoje, eu estou hoje com uma RT dentro do meu laticínio, que ela tá me puxando para cima. E o laticínio hoje é melhor, porque é um profissional que está lá apontando o dedo, né, Valdo? Está lá olhando, porque às vezes você não olha, você está tão envolvido no negócio, né? E eu tenho até um papel muito grande dentro da propriedade hoje, que é um pouco diferente, né? Porque antes eu punha muito mais a mão na massa do que hoje, no sentido do trabalho físico. Hoje a minha questão é um pouco mais gerencial, de gestão do negócio, mas eu pego meus funcionários e vou andar com eles. Olha, por que você não enxergou isso daqui? Você passa todo dia aqui e você não enxergou. Então acho que isso é fundamental. Então assim, eu sou um cara... eu só tenho que dizer que a assistência técnica ela é fundamental, ela é primordial para o sucesso de uma propriedade. Faz parte aqui, então, os amigos da CAT aqui, eu sempre, nunca tive vergonha de ir lá bater na Casa da Agricultura, olha, estou precisando disso. E é um negócio impressionante, a gente vai na Casa da Agricultura, existem projetos, trabalhos que a gente nem imaginava que existiam e estão lá, né? E isso me ajudou muito. Então, assim, queria deixar esse recado. Não tenha, produtor, pelo amor de Deus, não tenha medo, porque a ajuda da assistência técnica mudou a minha vida, tá? Isso tanto no orgânico, que eu tive uma pessoa que me ajudou quando eu entrei no orgânico, apesar de eu ser agrônomo, né? E depois com a parte de produção de leite. Então, esse é meu recado. Eu gostaria de deixar esse recado para todo mundo que nos assiste. Muito bom, muito bom. Quer finalizar alguma coisa, Ricardo? Uma palavra final? Tá de bom tamanho? Cara, a pergunta de bom tamanho, estou muito feliz com o que eu vi aqui. Realmente me impressionou. Eu não conhecia, eu só tinha ouvido o Valdo falar da propriedade, eu mesmo não conhecia. E, pô, foi uma grande satisfação. O Valdo acertou bem trazer a gente aqui para conhecer. Muito, verdade. Porque é uma coisa que a gente vai sair daqui falando que visitou, que conheceu e que é um modelo. Parabéns. Cara, sensacional, muito bom. Lobo, quer fazer uma consideração? Eu queria colocar mais uma coisinha que o Ricardo falou, que o que mudou a visão dele do negócio foi visitar uma outra propriedade. Então, isso é uma coisa muito legal do Cat Leite, né? Que tem N produtores, N jeitos de produzir diferente, mas estão produzindo leite. Então, ganhando dinheiro com leite. Então, isso eu achei... O que o Ricardo falou é muito importante. Ele falou, eu visitei
tal pessoa e aquilo me mudou a minha visão, mudou a minha propriedade dali para frente. Então o Catt-Leite, o Valdo sabe mais que eu, a gente tem N propriedades hoje que pode ser visitado. Esse intercâmbio entre o produtor e o outro pode tirar aí um insight, né? Valdo. Dando continuidade, agradecer o Ricardo por receber a gente. Obrigado. E estar sempre disposto a compartilhar o conhecimento com a gente. Essa questão da visitação, de deixar a propriedade aberta, é um princípio do balde cheio, é um princípio do Catt-Leite, que as propriedades sejam as nossas unidades de incentivar o outro produtor a poder mudar o seu comportamento. E a gente tem que ter humildade de sempre, quando for visitar uma propriedade, a gente valorizar as virtudes, porque às vezes apontar o defeito é muito fácil. Então a gente tem que aprender a visualizar as virtudes e aproveitar a oportunidade que o produtor está dando. Se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Então ele mostra pra gente que às vezes a dificuldade que ele já passou ali. Então a grande experiência, o exemplo que a gente tem que tirar disso aqui é que dá para se fazer. O Ricardo é um exemplo que faz com amor o que produz, então isso é o grande diferencial para a gente incentivar novos produtores a voltar para a atividade ou repensar o seu negócio e torná-los economicamente produtivos, ecologicamente correto e ter satisfação em fazer a produção de leite a atividade da sua vida. Muito bom. Ricardo, eu quero te agradecer muito, foi um prazerzaço te conhecer. Você tem a minha admiração, um cara que foi para frente, um cara cabeça. Eu percebi durante a nossa visita hoje o quanto nós, entre aspas, e usando o vocabulário da roça, estorvamos você, porque o cara ocupadíssimo, o telefone não parou de tocar um minuto e resolvendo coisas e vai para lá para cá. Então eu sei que foi um esforço da sua parte ter, entre aspas, perdido esse tempo com a gente aqui, dando a atenção que você deu para a gente e mostrando a sua propriedade, abrindo a porteira para nós e deixando tudo às claras como você deixou. Então muito obrigado pela sua participação, pela sua fazenda, por tudo que você faz pelos animais, pelo gado, pelo nosso alimento que chega à mesa e pelo planeta. Muito obrigado. Se você quiser dar mais uma palavra final, fica à vontade. Eu não sei se eu posso falar, mas eu tive um grande professor que foi o Arthur Quinelato, né, do projeto Balde Cheio, e esse cara, ele brincava, né, uma brincadeira, né, que vocês estão falando das unidades de demonstração, que uma das melhores tecnologias que se existe no mundo, que até hoje não conseguiram ultrapassar ela, é a tecnologia da inveja, né? Então a pessoa vai na propriedade de um vizinho, vê que está dando certo, e aí a dor de cotovelo funciona e a pessoa vai atrás. Mas é só uma brincadeira isso, né? Mas o Arthur me mostrou isso e acho que a gente está no caminho, mas queria dizer que não foi um estorvo nenhum receber vocês aqui, falo de coração, porque se com esse programa nós conseguirmos mudar a vida de um produtor de leite, nós já ganhamos todo esse trabalho, tá bom? Muito bom, Ricardo. É isso aí, pessoal. O BioAgroVet fica por aqui, um programa delicioso, um programa que mostra as ferramentas, mostra conteúdo e traz soluções para você. Até o próximo programa. Muito obrigado.